Instituto Médico Legal revelou a causa da morte da garota. Eu vou trazer o Bruno Protásio ao vivo nesse exato momento, que nos traz detalhes da causa-mortes da criança. Bruno Protásio, o que é que diz o laudo do Instituto Médico Legal para essa atrocidade que fizeram com essa garota de apenas 5 anos, a Alexia? Olha, Wilson, a gente estava buscando essa informação, né, da causa da morte da Alexia de 5 anos e, segundo o laudo, a causa da morte foi tromboembolismo pulmonar. Para explicar melhor o que isso significa, nós estamos com o perito médico-legista responsável pela elaboração do laudo, Fernando Marcelo de Paula. Doutor Fernando, em relação a essa causa-morte, o que isso significa? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, nos chegou o corpo de uma criança com sinais de equimose, né, pelo corpo, e também uma história de queda, que ela teria tido uma convulsão. Então, o que chega para a gente são equimoses em várias partes do corpo, e a gente, quando abriu, a gente percebeu que tinha nos vasos que fica entre o coração e os pulmões, tinha um trombo lá obstruindo. E era isso que impedia a circulação, impedia a respiração, inclusive, né? Porque vai dando uma sequência de problemas, e foi esse o motivo, né? Provavelmente causado por essas contusões, esse traumatismo que aconteceu, né? Agora, a questão do traumatismo aí está sendo investigado pela polícia, né? Tendo as oitivas para ver se chega a um consenso. Esse trauma foi provocado por algum impacto, no caso? Impacto, chama de instrumento contundente, né? Que pode ter sido do chão, no que a pessoa cai e se debate numa convulsão, né? E uma queda, como relataram, né? Ou se foi outra coisa. Aí só realmente a investigação vai poder dizer algo de maneira mais assertiva. É até importante deixar isso claro, né, doutor, em relação à elaboração do laudo da causa da morte, porque surgiu a informação da queda por parte dos pais, né, dos responsáveis, do pai e da madrasta, e na investigação houve também o relato do possível espancamento. O laudo ele não consegue garantir com a causa da morte o que realmente, de fato, aconteceu. Na verdade, o resultado final do inquérito é a junção de laudo com a investigação da polícia, e quando junta todos esses dados para poder chegar a um juízo de valor, né? Mas nesse momento ficaria muito prematuro dizer alguma coisa nesse sentido. Mas de qualquer forma, isso é causado por um impacto, né, mais forte? São vários motivos que podem causar, né? Mas, geralmente são pessoas que podem ter também um problema de varizes nas pernas, tudo de mais idade. Em criança não é muito comum acontecer, né? Mas o traumatismo é uma coisa que pode levar a esse tipo de situação. E agora esse documento já foi repassado também para a polícia? Sim, eu entrei em contato com o delegado, nós nos falamos ontem, e ele está lá, inclusive, nas oitivas, né, fazendo a investigação, a parte deles lá, para a gente depois chegar a uma conclusão definitiva. Muito obrigado, viu, doutor, em relação às informações. Bom, a gente já tem a informação da causa da morte agora, né, Wilson? Tudo isso vai ser observado pelo delegado também durante a investigação. Lembrando que os pais, na verdade, o pai e a madrasta, que são suspeitos de espancamento da Alexia Sofia, de 5 anos, estão presos preventivamente, e a investigação continua buscando todas as informações, ouvindo testemunhas, e também agora com este documento elaborado pelo Instituto Médico Legal, através da confirmação do laudo com a causa da morte. Volto com você, Wilson. Muito bem, Bruno, eu sei que o nosso tempo está apertadinho. Deixa eu aproveitar que o perito está aí. Havia uma informação de que a garota teria também um coágulo cerebral, né, causados por pancadas também. Agora veio o trombolismo pulmonar, causados também por pancada, né, por socos ou quedas, enfim, que acabou causando esse trombo, que acabou causando todo esse problema pulmonar no coração. Eu queria saber, pela experiência do perito que ele tem, o que ele visualizou no corpo da garota, está mais do que caracterizado de que essa garota vinha sendo espancada durante muito mais tempo? Ok, Wilson, vou passar a pergunta agora para o doutor Fernando. Pela sua experiência, o Wilson, nosso apresentador, pergunta se está caracterizado que essa criança teria sido espancada por mais tempo, são lesões que viriam há mais tempo?
Não, a gente não, é como eu falei, não dá para, a gente sabe que teve instrumento contundente, tem uma história de uma queda, de convulsão, né? E chegou no hospital com rebaixamento de nível de consciência, né? Mas assim, e quando a gente faz a necrópsia, o achado que nós tivemos, além de alterações orgânicas mesmo de quem fica internado durante muito tempo, é justamente esse trombo, né? Que a gente achou, mas assim, a informação que a gente tem é que a criança não tinha um problema de saúde anterior, né? Por isso que é preciso esmiuçar mais para poder chegar a uma certeza. Tinha alguma outra lesão, doutor? Não, eram uns arranhões e também essas chamam de equimose, né? Umas manchas roxas nas partes do corpo, tronco, pernas. As manchas podem ser provocadas por quê? Se uma pessoa cai e se debate, até quando você cai, já dá uma pancada na cabeça, já aparece uma marca roxa, né? Em qualquer parte do corpo, né? Aí depende também do que você tem, de uma fragilidade capilar, depende de várias situações. Mas geralmente essas manchas são causadas por pancadas, por queda, alguma contusão, que chama de contusão, né? Instrumento contundente, que pode ter sido um chão, objetos que estavam próximos, na pessoa entra em convulsão, bate no que está por perto, tá certo? Por isso que, como existe essa história da convulsão e da queda, não dá para você chegar aí e garantir. Nos espancamentos, geralmente, você vê umas lesões mais evidentes de algum material que se usa, o formato do material, entendeu? Se é um cinto, se é... Nesse caso não tinha, na verdade. Tinha apenas equimoses. E, doutor, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Wilson, volto com você. Bom, muito obrigado, Bruno. Agradeço também ao perito pelas informações importantes. Era isso que a gente queria tentar entender o que aconteceu com a garotinha Alex. Agora, com as informações do perito, com as informações e as investigações da polícia, vai se juntar as pedrinhas de quebra-cabeça para a gente entender o que realmente aconteceu, que acabou levando até a morte dessa princesinha de 5 anos apenas.